política, notícias, informação, tudo que foi destaque na Paraíba e no mundo. Você acompanha aqui, agora. O espaço do povo paraibano, aproximando você com o que mais precisa. Na apresentação, Rick Pérez. Está entrando no ar o Gabinete Paraíba. Os bastidores e análise da política paraibana, com Rick Pérez. Muito boa tarde, você, meu amigo, meu querido, meu ouvinte de casa, no carro, no trabalho, onde você estiver, na minha Campina Grande, na Rainha da Borborema e por toda a Paraíba. Está entrando no ar o programa de portas abertas para a população, o Gabinete Paraíba. Muito boa tarde, você, meu ouvinte, meu querido. Este é mais um Gabinete Paraíba, o nosso primeiro programa do mês de maio. Estamos aqui diretamente da Rainha da Borborema, em Campina Grande, aqui nos estúdios da Rádio Cidade da Esperança, da M1310. Já estou dando mais uma vez boa tarde a você, querido amigo ouvinte, a nossa querida equipe aqui presente, nosso amigo, companheiro, autoridade máxima aqui da Rádio Esperança, Negão do Café. E também ao meu companheiro de bancada que ficará comigo até às 18 horas, Alisson Calado. Direto ao ponto. A análise nua e crua dos fatos, com Alisson Calado. Salve, salve, minha Campina Grande, salve, salve, minha Paraíba. Muitíssima boa tarde neste dia 5 de maio de 2020. Você aí que está sintonizado nas ondas da Rádio Cidade Esperança na M1310, este é o Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população. E hoje um programa aqui nesse clima frio, da finalzinho de tarde aqui em Campina Grande, né? Deu uma chuvinha legal aqui. E vocês aí que estão sintonizados, hoje o programa está recheado de notícias do Cariri, do Sertão, do Agreste e da Borborema paraibana. Pois é! Muita informação hoje no nosso programa Gabinete Paraíba. E só lembrando, o nosso programa vai ao ar todas as terças e quintas-feiras, das 17 às 18 horas, com a apresentação de Rick Pérez e Alisson Calado e a técnica do nosso amigo Negão do Café. Se você quiser acompanhar o nosso programa também pelo Facebook, a gente já está ao vivo na nossa live no facebook.com/Rede Esperança PB e também no Facebook do Gabinete Paraíba, que é facebook.com/Gabinete Paraíba. Se você quiser entrar em contato pelo WhatsApp ou telefone da rádio, você manda mensagem no 999249494, 999249494 ou no 3341-4999, 3341-4999. E meu amigo Alisson Calado, se a galera quiser nos seguir nas redes sociais, como é que faz? Olha aí, para seguir a gente nas redes sociais é @Alisson Calado, Alisson com 2 S e o Calado com 2 L's, e Rick Pérez com 2 S no final. Só repetindo, Alisson Calado e Rick Pérez, beleza? Perdeu o programa? Pode seguir o Gabinete Paraíba também nas redes sociais. Nós estamos disponíveis em todas as plataformas possíveis, é isso mesmo. Tem o Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube e tem o Spotify. Basta somente você ir lá na barra de pesquisa e colocar @Gabinete Paraíba, vai ser o primeiro que encontrar. Você curte o nosso canal, siga as nossas publicações, se inscreva e fique antenado com tudo que está acontecendo, as principais notícias da Paraíba aqui no Gabinete Paraíba. Pois é. Hoje, meu irmão, 5 de maio, hoje tem alguma data, alguma coisa? O que é que aconteceu de importante ou o que é que se comemora nesse dia especial, 5 de maio? Olha só, vamos aos informes do dia, né? Dia 5 de maio, dia das comunicações, que tem como patrono o Marechal Cândido Rondon. Só contando um pouquinho aqui de história, meu amigo Rick. Cândido Rondon, para quem não sabe, foi um dos militares que fizeram parte da integração nacional no início do século XX. Ou seja, qual a importância dele para a comunicação?
naquele período ali, naquelas fronteiras do Brasil com Paraguai, com Bolívia, com Equador, com Colômbia, eles saíram instalando as primeiras linhas telegráficas que o Brasil teve notícia para poder o quê? Se comunicar o norte do país com o sul do país. E não somente isso, graças a esse processo de integração nacional a partir das linhas telegráficas, o Cândido Rondon acabou entrando em contato com as populações indígenas e começou a se estabelecer um contato com esses povos que não era baseado na violência, e sim no diálogo. Importante. E aí, então, é a raiz que vai germinar hoje em dia com a FUNAI, por exemplo. É esse o processo histórico que o Brasil desenvolve no início do século XX e que vem desenvolvendo até hoje, até o século XXI. Tá vendo aí, meu amigo? Aqui o Gabinete Paraíba é cultura, viu, meu irmão? O Negão do Café. Nosso amigo Alisson Calado é jornalista, comunicador, historiador, ele tem informação, traz tudo. E hoje na história também representa o dia de nascimento, comemoração do nascimento do filósofo e economista alemão, muito falado, totalmente conhecido, amados por uns e odiados por outros, o Karl Marx. Exatamente, o Karl Marx, o autor aí do comunismo. Ele que criou a teoria do comunismo, do socialismo, é um grande filósofo realmente, um sociólogo também, um grande pensador da sociedade e muito à frente do seu tempo. Até hoje a economia ela se baseia e estuda o Karl Marx como uma das principais referências dessa história. Você tem mais alguma coisa a dizer do Karl Marx? E, falando aí do Karl Marx, né, só relembrando aí, para falar mal, para falar bem, tem que ler o Karl Marx. É verdade, é importante. Vamos deixar aqui umas dicas de leituras aqui para os nossos ouvintes, né? Tem a obra fundamental dele, né, que é o Capital. Sim. Tem o Manifesto do Partido Comunista, que é de uma leitura mais fácil, né? E quem quiser entender um pouco mais do seu pensamento, tem a Ideologia Alemã, que é onde ele explica mais ou menos ali um processo de luta de classes na sua região natal, né? Já que o filósofo ele nasceu na Alemanha e até hoje ainda causa grandes polêmicas, né? As suas ideias, para tanto do lado positivo como do lado negativo, né? Afinal, o capitalismo ainda é uma estrutura que provoca desigualdades sociais e que não foram superadas ainda, e essa é a raiz de sua crítica principal, e é por isso que hoje se comemora o nascimento do filósofo e comunista alemão Karl Marx. E tem aniversário também? E tem, não é hoje, mas eu queria já adiantar o processo aqui. Aniversário da minha companheira, da minha noiva, Laura Maria. Aê. Não é hoje, é amanhã, mas deixa aqui meus parabéns aqui à minha querida e minha amada companheira Laura Maria. Meus parabéns, seja muitos anos de vida aí. É um homem romântico, toda a Paraíba ouvindo a declaração de Alisson Calado. Parabéns, Laura, por aguentar, por conviver com esse amigo tão querido, o Alisson Calado. Parabéns mais uma vez. Vamos embora com o nosso Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população. Hoje aqui no estúdio tá todo mundo mascarado. Se você ouvinte estiver ouvindo um negócio meio fanho, meio assim agoniado, é porque a gente ainda está se adaptando aqui. Mas tá todo mundo de máscara aqui nos estúdios da Rede Esperança. Eu, o Negão do Café, Alisson Calado, tendo todos os cuidados de prevenção contra a contaminação do coronavírus. Álcool em gel na mesa, como sempre, a gente faz aquela limpeza total aqui no estúdio. E a gente vai começar agora com as informações do nosso boletim do coronavírus, né? O que temos feito sempre no início dos nossos programas para atualizar você, querido amigo ouvinte de todo o estado, dos cuidados e prevenção que devemos sempre ter durante esse processo, esse período de quarentena, onde infelizmente a gente ainda está passando por esse processo do coronavírus. Só lembrando, mais uma vez, como sempre, o isolamento social é a melhor medida de contenção da contaminação do coronavírus, como também não existe ainda uma vacina que cure essa doença. Então, muito cuidado. Permaneça em casa sempre que puder, o máximo de tempo que puder, na verdade. Só saia se for estritamente necessário e se cuide, né? Passe álcool em gel e, principalmente, use máscara. Use máscara porque é uma das principais formas de combate à contaminação. No mundo já são 3.600.000 casos. Os Estados Unidos continua sendo o primeiro país com 1.200.000 casos confirmados. A Espanha, Itália e Reino Unido com 200.000 casos confirmados até o momento. E é isso.
E agora no Brasil, meu irmão? Bem, no Brasil, o Brasil agora faz parte do top 10 dos países com mais casos confirmados de coronavírus. Enquanto isso, a gente tem que aguentar Bolsonaro pregando golpe de Estado e recebendo a visita de assassinos e torturadores, como foi o que aconteceu neste final de semana com o famigerado Major Curió. Pois é, parece que a preocupação de alguns governantes não é combater o coronavírus, mas vida que segue. Já estão registrados mais de 108 mil casos confirmados no país. Veja só, já passamos dessa lista. O Brasil já está no 7º país com mais casos confirmados de coronavírus, para ser mais exato. Uma média diária de 300 mortes por dia. Ainda não saiu a lista de ontem, mas logo mais o Ministério da Saúde vai confirmar essa informação. E se seguir o que vinha acontecendo nos últimos dias, vai ser uma média também de 300 e 400 pessoas indo a óbito, né? A questão da subnotificação ainda é alarmante. Isso vem trazendo uma preocupação das autoridades públicas no mundo inteiro, especialmente da Organização Mundial da Saúde, que já vê com olhos, digamos assim, um pouco mais alarmantes, né, o que vem acontecendo aqui no país, visto que o Brasil não está testando a sua população. E isso parece ser uma política deliberada do governo, né, de, digamos assim, jogar a sujeira por debaixo do tapete. Se não se testa, não se tem casos de coronavírus, né? Das 20 cidades com maior mortalidade e incidência de casos, 18 se concentram no norte e nordeste. Entre elas está Santa Rita, aqui na Paraíba, que nós vamos falar logo mais. Pará, Amazonas e Ceará já concentram mais de 90% dos leitos ocupados, enquanto que Maranhão, Pernambuco e Rio de Janeiro se aproximam do colapso sanitário, com mais de 95% dos seus leitos ocupados neste momento. Pois é, a Paraíba que nessa última semana viu o número de casos do coronavírus subir de uma maneira assim, extremamente, não é nem alarmante porque era antes, né? Uhum. Agora é porque já é de caso consumado realmente que a situação da Paraíba é grave sim. Na Prefeitura de Santa Rita, inclusive, já foi o primeiro município de todo o estado a optar pelo lockdown, que é o quê, né? O fechamento da cidade, basicamente, a proibição da circulação das pessoas, permitindo apenas a circulação de pessoas para serviços essenciais, né, funcionamento de serviços essenciais, como também a proibição de trabalho, de circulação de comércio, de circulação de carros, circulação de pessoas, enfim, é realmente um fechamento total ali do município. A Prefeitura de Santa Rita já foi a primeira a optar por essa medida, que é mais drástica, né, uma medida de contenção mais drástica, porém extremamente necessária, tendo em visto o número de casos que vem subindo de maneira alarmante no município. Já é o segundo município com maior número de casos na Paraíba. Dos 223 municípios do nosso estado, já são 70 cidades, ou seja, 1/3 dos municípios paraibanos já possuem casos registrados. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou 1.361 casos de Covid-19, com 85 óbitos até o dia 4 de maio. A taxa de ocupação de leitos nas UTIs chegou a 49% e 28% da enfermaria. Para que o ouvinte tenha uma noção de como a doença se espalha rápido, na semana passada, dia 30 de abril, olha só, dia 30 de abril, quinta-feira, o último programa do Gabinete Paraíba, eram 53 cidades com casos confirmados. 5 dias depois, né? 4 dias depois, basicamente, mais 70 cidades já estão confirmadas. E na quinta-feira eram apenas 926 pessoas contaminadas. Hoje nós já estamos com 1.361 casos. E só mais uma informação a respeito da Paraíba. Ontem saiu o decreto do governo estadual que agora o uso de máscaras é obrigatório nos espaços públicos. Ou seja, você saiu na rua, você está no espaço público. Então, meu irmão, use máscara. Agora é obrigatório em todo o estado da Paraíba a utilização de máscara para que a gente possa realmente conter a contaminação do coronavírus. Pois é. Aqui em Campina Grande, a Prefeitura Municipal informou que o hospital de campanha será entregue esta semana durante a inauguração virtual a ser transmitida pelas redes sociais. De acordo com Romero Rodrigues,
os recursos para a aquisição dos equipamentos do hospital de campanha, que vai ficar localizado ali na área do Hospital Pedro I, são oriundos do Ministério Público do Trabalho. A Secretaria Municipal de Saúde atualizou os dados também e informou que atualmente Campina Grande tem 67 casos confirmados com 2 óbitos registrados. A taxa de ocupação de leitos ainda está numa situação, digamos assim, razoável, é de 31% na UTI e 9% na enfermaria. Um comentário a respeito dessa questão aqui de Campina Grande, que eu estava conversando com alguns amigos esses dias e queria compartilhar com você também, é o seguinte: a gente percebe que a Prefeitura Municipal de Campina Grande, ela sempre teve uma facilidade para poder gerir a sua gestão, tendo em vista que a oposição no nosso município, ela nunca, primeiramente, não é grande. Né? Duas pessoas. Duas pessoas. Segundo, que não tem espaço. Por quê? É de conhecimento, assim, é muito perceptível, eu não diria que é de conhecimento, mas é muito perceptível que a imprensa campinense e os grandes meios, digamos assim, eles evitam fazer publicações que se opõem à Prefeitura Municipal da nossa cidade. E é muito fácil você fazer uma gestão, você dar a informação que você bem entender, porque não tem ninguém que contrarie a informação e fazer com que você realmente se sinta obrigado a apresentar uma contrapartida. Então, assim, eu não quero ser pessimista de maneira nenhuma, porém a gente tem visto e denunciado aqui no nosso programa, principalmente nessas últimas semanas, como o comércio da cidade ele tem funcionado e aberto praticamente quase em sua grande totalidade, e a gente tem questionado bastante isso. A gente vê o Açude Velho, as pessoas circulando, os bairros, as pessoas circulando, e a gente vê um aumento drástico do número de casos do coronavírus no nosso estado, e eu, sinceramente, eu fico um pouco o pé atrás em achar que esses dados são dados reais. Eu, sinceramente, acho e gostaria realmente de uma maior transparência da Prefeitura de Campina Grande em realmente ter acesso a esses dados da nossa cidade, porque é muito distoante da realidade que a gente está vivendo e a gente está vendo as pessoas na rua. Eu espero, com a fé em Deus que eu tenho também e com a oração que eu faço todos os dias antes de dormir, que a gente não passe e não esteja passando por essa calamidade. Mas muito me estranha realmente achar que Campina Grande está aí as suas mil maravilhas. Rick, eu compartilho também da sua angústia, né? Porque eu sinto que Campina Grande fracassou no seu isolamento social. É perceptível, a gente quando vem para cá para fazer o programa aqui no Gabinete Paraíba, né, você percebe que houve um aumento no tráfego de trânsito, né, que tem alguns pontos que você chega a ficar engarrafado dentro da cidade, né, tem aquele tráfego que é como se fosse dias normais, e o comércio não está funcionando. Tá entendendo? Só as atividades ditas realmente essenciais. Lógico, existe, como nós já denunciamos aqui nesse programa, que existem empresas que estão funcionando de portas fechadas, né? Outras que estão encontrando meios de burlar o decreto municipal. Mas esses dias, desde semana passada até hoje, quando eu vim para cá, eu fiquei me perguntando, será que realmente fracassamos nisso? E isso só vai ser perceptível daqui a alguns dias, daqui a 10, 15 dias, né? Que é quando esse contágio comunitário ele começa a ser perceptível. E eu fiquei pensando nisso. Acho que Campina Grande fracassou em fazer o seu isolamento social. E não querendo ser pessimista, mas eu vou dizer aqui algo que vai ser algo até chocante, mas se a coisa se agravar, se o contágio sair do controle aqui na cidade, será que vai ter caixão para todo mundo? Pois é, fica aí esse questionamento para que a gente possa repensar, porém, acima da própria cobrança, da própria necessidade da gestão pública dessa resposta, é fato que a população como toda precisa estar consciente da necessidade de respeitar as medidas de isolamento e contenção, porque realmente não adianta de nada nós temos um poder público que esteja atuando, né, de maneira correta, mas se a população também não respeita. Pois bem, você está ouvindo o Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população aqui na sua rádio Cidade Esperança na M1310. Você também pode acompanhar ao vivo no nosso Facebook, no facebook.com/Rede Esperança PB ou no facebook.com/Gabinete
Paraíba. Meu amigo Alisson Calado, você já introduziu o tema que a gente vai discutir a partir de agora, que é exatamente a respeito desse questionamento que você traz aos nossos ouvintes, que é, será que Campina Grande fracassou no isolamento social? Será que a Paraíba, o Brasil, tem fracassado no isolamento social? Por quê? Os níveis de isolamento social na Paraíba, ele tem oscilado para baixo, chegando a 41% no fim de abril. E só para o ouvinte ter uma ideia, por exemplo, quando iniciou-se o processo de contenção e isolamento social, no dia 15/4, o nível de contenção e isolamento estava aí na faixa dos 48%. Basicamente, no dia 19 de abril foi quando realmente começou esse processo, o Brasil todo, a Paraíba, a Campina Grande, todo mundo foi para casa, aquela coisa, fechou o comércio. O índice de isolamento chegou a 60%. Foi o melhor índice de isolamento que a gente teve durante esse período. Baixou, foi baixando, 51, 59, subiu para o dia 59. Eu sei que no final, chegando no final do mês de abril, lá para o dia 28, esse nível já tinha chegado a 50% na Paraíba. E no dia 30 de abril, esse nível baixou para 41%. 41%, ou seja, na última quinta, sexta-feira da semana passada, o nível de isolamento social na Paraíba chegou a esse nível. E se a gente for fazer o gráfico de Campina Grande, parece que esse nível ainda é mais baixo. Parece que é mais baixo. Muito mais baixo. Muito mais baixo. E em contramão a isso, meu irmão, o que é que a gente tem percebido? Não, você percebe, em contrapartida, que quanto mais há um relaxamento do isolamento social, há um crescimento de internações por síndrome respiratória aqui na Paraíba. Segundo dados do Secretaria de Estado da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, divulgados hoje, aumentou em 43% o internamento de pessoas com síndrome de respiratória aguda. O que é que isso significa? A gente sabe que um dos principais sintomas do coronavírus é justamente a questão da respiração, da dificuldade em respirar, da questão dos pulmões, etc. E mesmo que ainda por não ter se identificado por completo, ou seja, os testes ainda não tenham sido completos, por isso que eles colocam nesse nome genérico, síndrome respiratória aguda, há uma grande probabilidade de que isso seja decorrência de um contágio comunitário do coronavírus que tenha se intensificado justamente nesses momentos de relaxamento do isolamento social. E a gente sabe que nos últimos tempos, pelo menos aqui em Campina Grande, houveram 2 casos específicos em que houve uma pressão por parte de setores empresariais para empurrar a população para que elas desrespeitassem uma desobediência civil, tanto dos decretos municipais quanto dos decretos estaduais, e muitas vezes estimulados pelo governo federal. E não é por acaso também que saiu uma notícia no Globo informando que 10% das cidades, 10% dos casos de coronavírus podem estar relacionados também a essa questão dessa desobediência do isolamento social. Pois é, meu irmão, e só para trazer uma outra informação aqui para o nosso ouvinte ele ficar um pouco ciente de como anda esse crescimento do número de casos aqui na Paraíba. O primeiro caso confirmado no nosso estado, ele ocorreu no dia 18/3. Só um segurinho. Corre aqui, negão do café, que o negócio está explodindo, pelo amor de Deus. Ajeitou. Tamo de volta. Só para você ter ideia, o primeiro caso confirmado de coronavírus aqui na Paraíba foi dia 18/3. Nós tínhamos um caso confirmado. No dia 31/3, nós tivemos 18 casos confirmados. No dia 26/4, olha só, do dia 31/3 a 26/4, quase um mês depois ali, né? Nós tínhamos 543 casos confirmados. Nesse dia 31/3, a Paraíba ela ainda não estava no estado de isolamento social completo, digamos assim, que no dia 16/4. Dia 23/4, quando a Paraíba atingiu 45% de casos confirmados, 45% do isolamento total, né, o que já era um número extremamente baixo, foi o segundo número mais baixo dessa questão de isolamento social. 10 dias depois, a Paraíba atingiu 543 casos confirmados. 15 dias depois, do dia 26 ao dia 4/5, né,
pouco mais de 15 dias, 10 dias depois, a Paraíba atingiu 1.361 casos. Então, do dia 26, do dia 23, onde a gente teve esse o menor número de relaxamento, que foi 45% do isolamento social no nosso estado, 15 dias depois, a Paraíba atinge 1.600 casos. É óbvio que existe uma ligação entre isso. É óbvio que existe uma ligação entre esse relaxamento e o número de casos que 10, 15 dias depois nós estamos vivenciando agora. Então, o que esperar dos 15 dias que vão passar em relação ao dia 30/4, que a população paraibana atingiu 41% apenas do isolamento social? Ou seja, o mês de maio promete o maior crescimento do número de casos de coronavírus aqui na Paraíba. Só lembrando que esses números só fazem crescer. Eles ainda não houveram sequer em nenhum momento um decréscimo, né? A gente só está acompanhando a evolução do coronavírus. Ou seja, a gente talvez não esteja nem no pico. Porque quando chega no pico, ele talvez comece a decrescer, né? Pois é. Então, assim, um levantamento das informações fornecidas pela Secretaria de Estado da Saúde e dos dados fornecidos pela empresa Inloco, que é uma empresa pernambucana que tem ajudado os governos estaduais e municipais a monitorar o deslocamento de pessoas a partir da movimentação dos aparelhos celulares em relação ao posicionamento do GPS, apontou que um relaxamento do isolamento social na Paraíba pode ter interferido no aumento do número de casos. Foi isso que a gente disse. A pesquisa, os cientistas da empresa, né, constataram o que a gente acabou de falar, né, o que fica muito óbvio diante da leitura dos gráficos. E aí, meu irmão, para você ter uma ideia, por exemplo, da gravidade da situação, em João Pessoa, meu amigo Negão do Café, a gente percebeu que durante todo esse mês de abril, as pessoas simplesmente ignoraram o fato do coronavírus estar circulando na cidade. João Pessoa atingiu 800 casos confirmados. Era foto do povo na praia, povo na orla, caminhada, corrida, bicicleta, prainha de Tambaú, calçadinha do Cabo Branco, como o povo chama lá, calçadinha do Cabo Branco, praia do Bessa, Intermares e tudo mais. E, para você ter uma ideia da relação, da questão da falta de isolamento nesses bairros, hoje, os bairros de João Pessoa que mais tem casos de coronavírus são Tambaú, Cabo Branco e Manaíra. Ou seja, os bairros da praia, os bairros da orla. Onde concentra, inclusive, uma circulação de pessoas de outros bairros, de bairros. outras cidades, Exato. De outras... Então, ou seja, a Prefeitura de João Pessoa finalmente tomou uma decisão prudente e necessária, que foi fechar a orla de João Pessoa, fechou, é proibida a circulação agora de pessoas na orla, está multando em até R$200 as pessoas que estacionarem carros na área da orla, para ver se faz um contingenciamento aí da contaminação nesses bairros, mas principalmente pensando em toda a cidade. É grave, a situação é grave, meu irmão açucalado. A gente espera realmente que medidas como essa aqui não precisam ser tomadas, levando em consideração o número de casos ainda do nosso município, mas lembrando sempre a população, tanto de Campina Grande como de toda a Paraíba. Gente, fique em casa. Se você não tiver necessidade de sair, não saia. A sua caminhadinha, a sua circulação é bom, é importante, eu também gosto, todo mundo faz. Mas esse momento não. Fique em casa. E a gente alerta, como já alertou aqui, toda vez que a gente vem, alerta. Prefeito Romero, dê uma olhadinha ali no Açude Velho. Dê uma olhadinha ali no Açude Velho, as pessoas estão circulando como se estivessem de férias. E não estamos de férias. E esse descaso que está acontecendo ali no Açude Velho pode ocasionar, assim como no comércio da nossa cidade, uma crise grave para a saúde do nosso município. Campina Grande não é uma ilha e a gente pode estar enfrentando exatamente as consequências dessas atitudes daqui os próximos 10, 15 dias. É isso aí. Vamos continuando aqui o Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população. Você que está sintonizado nas ondas da rádio Cidade Esperança na M1310. Vamos agora de notícias do sertão. Notícias aí do Alto e Médio Sertão. Em Cajazeiras, higienização de ruas e barreiras sanitárias são ações de combate ao novo coronavírus. A Prefeitura de Cajazeiras, por meio da Secretaria de Saúde, com o apoio do SECTRANS, que é a Superintendência de Cajazeiras de Transporte e Trânsito, deu prosseguimento na segunda-feira ao trabalho de higienização das ruas com uma máquina de pulverização utilizada em parceria com a iniciativa privada. A ação desta segunda-feira foi realizada na rua Desembargador Boto, no Cristo Rei,
e ruas do bairro Vila Nova, na zona leste da cidade. Equipes da Polícia Federal, também bombeiros, Polícia Militar, SC Trans e Saúde realizaram também uma barreira sanitária na entrada de Cajazeiras, na BR-230, abordando veículos e pessoas que entram no estado da Paraíba por esse trecho. O trabalho dos profissionais consiste na higienização com a aplicação de produtos nos veículos e verificação da temperatura corporal feito por profissionais da saúde. Perfeito. Vamos mandar um abraço aqui rapidão para os nossos amigos ouvintes que nos escutam e que nos assistem nesse momento na nossa live lá no nosso Facebook. Vera Lúcia está assistindo, mandou um abraço, boa tarde para vocês locutores, um abraço, Vera. Um abraço para Herbert Davi, também está acompanhando o nosso programa. Cecília Gabriele, o Everton Corrêa, todos eles ao vivo assistindo no nosso Facebook. Se você estiver também no Facebook, quiser acompanhar, é só entrar lá no facebook.com/Rede Esperança PB ou /Gabinete Paraíba. Deixa sua mensagem, manda um alô, compartilhe o nosso programa para que mais pessoas tenham acesso e possam acompanhar a partir de agora o nosso programa Gabinete Paraíba. Você de toda a Paraíba que quiser ligar para o nosso programa, deixar a sua opinião, deixar a sua sugestão, deixar a sua reclamação, o Gabinete Paraíba é o programa de portas abertas para a população. É só você ligar no 3341-4999, 3341-4999, ou através do nosso WhatsApp no 99924-9494. Pois é, notícia lá de Pombal agora, olha só. O Ministério Público investiga denúncia de uso político na distribuição de cestas básicas pela Prefeitura de Pombal. Lamentável essa denúncia. Uma denúncia anônima feita no site do Ministério Público da Paraíba está sendo investigada pela Promotoria de Justiça em Pombal, tendo o prefeito Abimael Lacerda, o Vericinho, sido notificado para apresentar a defesa. A informação é do blog do Naldo Silva, que teve acesso ao teor da representação, onde a pessoa acusa o gestor Vericinho, a secretária de Desenvolvimento Humano Maiene Ivan e o ex-vereador Marcos Bandeira, cunhado de Vericinho, de usarem a distribuição de feiras para pessoas carentes para fins eleitorais. Lamentável. A denúncia relata que só estão entregando as cestas básicas aos aliados políticos, fazendo política cebosa com os mais humildes, acrescentando que as pessoas que buscam atendimento passam o dia no sol em frente à secretaria e o prefeito fazendo politicagem. Tá aí a denúncia do Ministério Público, a denúncia que chegou até o Ministério Público, que está investigando, e a gente espera realmente que isso não esteja acontecendo, que o prefeito Vericinho, meu prefeito Vericinho, meu querido, não faça isso não, dê a cesta básica pro povo, para todo mundo que precisa, não só para seus aliados. Se estiver acontecendo, meu irmão, tá errado, e espero que o Ministério Público possa chegar realmente aos verdadeiros culpados dessa história. Pois é, meu querido Rick. Notícias do Cariri paraibano. Em Monteiro, Secretaria de Saúde emite nota esclarecendo a respeito de casos confirmados de Covid-19. Estava circulando nas redes sociais, nos WhatsApps, do pessoal dos monteirenses, algumas informações desencontradas sobre pessoas que tinham sido contaminadas, que estão internadas nesse momento. E a Prefeitura de Monteiro, por meio da Secretaria de Saúde, resolveu emitir uma nota a respeito dos casos para ter um pouco mais de transparência também junto à sua população, porque a gente sabe que um dos maiores desafios também de combate ao coronavírus é o combate às fake news, é o combate às notícias falsas. Então, a fim de esclarecer boatos e notícias falsas sobre os pacientes e ações realizadas, a Prefeitura de Monteiro informou que dos seus 2 casos confirmados e que estão neste momento na UTI, o primeiro caso trata-se de um paciente do sexo masculino, de 55 anos, residente em Monteiro, que é caminhoneiro. Ele chegou de viagem do Piauí no dia 25 de abril, apresentando sintomas de cansaço, tosse e febre. Foi encaminhado para a realização de teste rápido no CEMED, no dia 30 de abril, que é o Hospital Público de Monteiro, com resultado positivo. O paciente que tem histórico de hipertensão e diabetes foi encaminhado imediatamente ao Hospital Regional Santa Filomena, ficando em ala de isolamento para Covid-19 e posteriormente transferido aqui para Campina Grande, no Hospital Pedro I. O segundo caso trata-se também de outro paciente do sexo masculino, tem 56 anos, também caminhoneiro, chegou de viagem também do Piauí no dia 30 de abril, apresentando sintomas de cansaço, fraqueza, febre e tosse.
ele já tem histórico, né, de hipertensão, diabetes e doença de Chagas. Procurou o hospital regional, foi submetido a testagem rápida com resultado positivo, ficando em isolamento por conta do Covid-19 e recebeu alta no dia 2 de maio, para concluir a quarentena em domicílio. A Secretaria Municipal de Saúde reforça em sua nota a importância do distanciamento social, além de medidas gerais de prevenção, como o uso obrigatório de máscaras em locais públicos, agências bancárias, comércios, ruas e transportes em todos os lugares. Pois é. E olha, mais uma notícia lá de Monteiro, dessa vez uma relação, a atualização sobre o estado de saúde da deputada federal Edna Henrique. Esse final de semana, a gente teve notícias envolvendo a situação de saúde, tanto da deputada Edna Henrique como do casal Wilson Braga, né? Do casal Braga, do ex-governador paraibano Wilson Braga e sua esposa, que moram em João Pessoa, inclusive na área da praia, ali no Altiplano Nobre, em região ali por cima do Cabo Branco, uma área nobre ali da região, mas que na orla de João Pessoa, que também foram levados ao hospital com suspeita do Covid. O ex-governador já deu que o exame não foi para a Covid-19, porém, liga o alerta aí. E também em relação, outra notícia que saiu foi em relação à saúde da deputada federal Edna Henrique, né? Que encontra-se internada no Hospital Antônio Tagina, aqui em Campina Grande, depois de passar mal a sentir fortes dores no peito nessa última quinta-feira, final da semana passada, em sua residência na cidade de Monteiro. Edna, que é usuária de marca Passo, está sendo submetida à avaliação médica, realizando uma bateria de exames e segue estável em observação clínica. De acordo com informações do médico do SAMU, Dr. Jacques Lafitte, a paciente está consciente do que ocorreu, orientada em tempo e espaço e respirando bem com a ajuda de uma máscara de oxigênio. A assessoria da deputada informou que aguarda os resultados dos exames e os encaminhamentos médicos para informar com mais detalhes sobre a confirmação do infarto e quais serão os próximos procedimentos. A gente deseja melhoras aí, tanto para a Edna Henrique também, como para o casal Wilson Braga e os demais pacientes que infelizmente estão passando por algum processo e necessidade nesse instante. Pois é. Em Remígio, o presidente da Câmara testa positivo para a Covid-19. O vereador Francisco Adinael Barbosa Cabral testou positivo para o Covid-19. O comunicado foi feito através de nota na tarde desta segunda-feira, ontem, dia 4. A nota ainda informou que o parlamentar está bem, sem sintomas severos. Ele segue em isolamento domiciliar. Em Juazeirinho, o prefeito anuncia fechamento de parte do comércio. O prefeito Bevilacqua Matias, do Avante, anunciou na noite desta segunda-feira um novo decreto, o decreto Covid-19 88/2020, proibindo a abertura de parte do comércio local devido à pandemia do coronavírus. A medida, segundo o prefeito, se faz necessária porque boa parte da população está simplesmente ignorando as medidas de isolamento social e circulando livremente pelo município. Parece que isso não é um privilégio de Campina Grande, nem de João Pessoa. Pois é, o prefeito disse também que no último final de semana aconteceu realização, veja só, meu amigo Rick Pérez, de um forró na zona rural, com grande aglomeração de pessoas e que há um risco para a saúde pública. Com certeza. Os serviços essenciais irão permanecer funcionando, cumprindo algumas regras para evitar aglomerações, como supermercados, farmácias, serviços funerários, oficinas, postos de combustíveis. Entretanto, bares, restaurantes e similares só devem funcionar através do delivery, ou seja, da entrega, exceto os restaurantes que funcionam às margens da rodovia, contudo, tomando todos os cuidados necessários. E é isso aí, fica o alerta aí pra... Acho que você tava nesse forró aí de Juazeirinho? Tava não, viu? Tem certeza? Sabe quem vira um cabeludo barbudo lá? Eu acho que é você, meu. Nem dançar forró eu sei. Tá uma vergonha pro povo campinense, Açúcar lá, que não sabe dançar um forró, meu irmão. Mas minha gente, meu povo de Juazeirinho, olha, como a gente informou, a Paraíba ela já consta com 70 municípios com casos confirmados de Covid-19. A situação ela é mais crítica nos municípios pequenos, por quê? Porque falta local para atendimento médico. E o que é que isso pode ocasionar? A maioria dessas pessoas, como a própria Edna Henrique, que saiu lá de Monteiro para vir ser atendida aqui em Campina Grande, grande parte dessa população vai procurar os hospitais dos grandes municípios, dos médios e grandes municípios. E o que é que isso vai acarretar?
Se esses hospitais já não possuem leito suficiente para atendimento das suas próprias populações, imagine quando a população dos municípios vizinhos começarem a chegar. Então a gente pode ter, por exemplo, o caso, vamos supor, Campina Grande, beleza, só tem 60 casos, 69 casos confirmados de Covid-19. Mas aí você tem 20 municípios ao entorno de Campina Grande que enche de casos de Covid-19, todo mundo corre aqui para Campina, enche os hospitais. E aí como é que fica? Porque nem esse povo, nem essa população que vai vir de fora vai ter espaço, nem o povo de Campina Grande nem vai ter atendimento. E vejo que em tempos normais Campina Grande recebe pessoas de, no mínimo, 70 cidades, no mínimo, né? Em tempos normais. Então você imagina aí, numa cidade de 400 mil habitantes, somente com 130 leitos de hospitais, 150 leitos de hospitais, onde desses 150, 31% já estão ocupados. Então você só tem disponível aí, eu acho que uns 100, 120, 110, 100, uma média assim. E ainda tem pessoas brincando com o coronavírus, achando que é uma gripezinha que não passa de uma histeria que acabou com as Olimpíadas, que fechou a Disney, que simplesmente paralisou o comércio global. Parou o futebol, né? Parou o futebol, meu povo. Parou o futebol. Parou o futebol. Uma última informação a respeito dessa questão dos hospitalares, antes da gente entrar algumas notícias do governo estadual. Falando exatamente dessa questão dos leitos aqui em Campina Grande, das vagas nos hospitais, a secretária de Desenvolvimento e Articulação Municipal, Ana Cláudia, e o doutor Geraldo Antônio, que é o secretário de Saúde do Estado, fizeram uma visita técnica e constataram a celeridade nas obras do Hospital de Clínicas aqui de Campina Grande, que pós-pandemia também se tornará uma maternidade. A secretária Ana Cláudia, acompanhada do secretário de Saúde, Geraldo Medeiros, e também da diretora do Hospital de Trauma de Campina Grande, Ingrid Ramalho, fizeram uma visita técnica na manhã do último sábado. As obras da reforma do novo Hospital de Clínicas de Campina Grande, que estão em ritmo acelerado para sua entrega. O hospital que atenderá inicialmente pacientes com a Covid-19. Ana Cláudia também lembrou que, pós-pandemia, o governador João Azevedo irá transformar a unidade hospitalar numa nova maternidade pública, atendendo uma antiga reivindicação da cidade. A secretária ainda comentou que as obras estão em ritmo acelerado, as equipes estão trabalhando 24 horas por dia, com previsão de entrega para dia 15 de maio, e mais 113 leitos estarão à disposição para o atendimento das vítimas do Covid, graças às iniciativas que o governador João Azevedo tem adotado em toda Paraíba. Importante. Vamos ver se realmente dá essa desafogada, digamos assim, dá uma respirada. A gente espera que as pessoas não precisem utilizar esses leitos, né? Porque se elas não utilizam, então o povo está com saúde, mas se precisar já dá uma desafogada, mas vamos sim manter cuidadosos, até porque tem esse leito tudinho, mas não tem respirador para todo mundo não. Pois é, e lembrando que as cidades do Norte e Nordeste são aquelas que apresentam as piores comparativos da relação morte por milhão de habitantes, né? Você pegar aí a notícia que saiu no site Poder 360, das 25 cidades listadas, pelo menos 80% delas estão localizadas ou aqui na região do semiárido paraibano ou na região norte, naquela região amazônica, onde a gente está vendo corpos sendo enterrados de maneira, digamos assim, pouco incomum, sem velório, de maneira vertical para economizar espaço, quase enfim. Indigente quase, né? Quase que de maneira feita indigente, né? Pois é, que já é errado. Imagine para quem tem família que tá vendo um parente ser enterrado assim. Então é triste. Sem direito ao luto, né? Sem direito àquele momento de despedida. Exato. Pois bem, a gente tá aqui, 17h40, aqui diretamente da Rainha da Borborema, diretamente aqui do Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população. Se você quiser acompanhar, mandar mensagem no nosso Facebook, você entra lá, acompanha a nossa live na Rede Esperança PB ou Gabinete PB e manda mensagem no 999249494. Vamos agora com algumas notícias do governo estadual, porque o governador João Azevedo, ontem, Edson Calado, ele fez uma live para apresentar alguns balanços das iniciativas do Estado e dar algumas orientações também à população. E a gente separou alguns pontos aqui para a gente falar um pouco do resumo do que foi essa live do governador João Azevedo. Ele comentou inicialmente, né, que essa é uma doença que não tem remédio, não tem vacina, sendo o isolamento social o melhor remédio. E quando houver necessidade efetiva de sair de casa, que seja usando máscaras. Nós estamos diante de um momento muito difícil. As 2 próximas semanas serão de maior contágio do vírus na Paraíba, e para que a gente possa manter os serviços de saúde para atender as pessoas da melhor maneira possível, precisamos da cooperação de todos.
Dentre os principais pontos da fala, cabe destacar alguns, né? Começando aí, meu irmão Watson. Olha só, primeira questão é cestas básicas para alunos da rede estadual de ensino. João Azevedo anunciou que sancionou uma lei, a Lei 11.682, que estabelece a distribuição de cestas básicas para todos os 246 mil estudantes da rede estadual de ensino da Paraíba a partir da segunda quinzena do mês de maio, ou seja, depois do dia 15 de maio, vai começar a haver uma redistribuição das cestas básicas, em virtude do estado de calamidade pública em que se encontra o estado e da suspensão das aulas presenciais. De acordo com o secretário estadual da Educação, o Cláudio Furtado, a distribuição das cestas feitas com merendas escolar será regionalizada e a logística da entrega será definida com cada escola nos próximos 10 dias. Pois é, uma outra medida anunciada pelo governador foi a distribuição de máscaras. O governo autorizou a aquisição de quase 3 milhões de máscaras reutilizáveis que serão distribuídas com a população. De acordo com o governador João Azevedo, inicialmente, as máscaras serão destinadas às pessoas que ocupam filas de bancos para receber o auxílio emergencial ou recursos do Bolsa Família. Logo após, a distribuição será ampliada para as demais pessoas em situação de vulnerabilidade social, para evitar contaminações nas filas que estão sendo formadas na parte externa das agências bancárias. Outro ponto da live do João Azevedo foi a respeito dos testes rápidos, né? Vai chegar aqui na Paraíba 100 mil testes rápidos, aqueles feitos de forma express, comprados pela gestão estadual. Das 310 mil unidades adquiridas, 20 mil já foram distribuídas com os municípios para serem aplicadas na população. Essa ação vai permitir traçar um perfil epidemiológico muito melhor para basear o planejamento das ações, disse o governador João Azevedo, assegurando que os serviços de saúde atendam a população da melhor forma possível. Fecha aspas, a concluir a ideia o governador. E outro ponto também que o governador João Azevedo citou, que vem se tornando realmente assunto e pauta na boca de toda a população, tendo visto o exemplo de alguns outros estados, é a questão do lockdown, que a gente já explicou que é o fechamento total realmente da circulação das pessoas. O governador afirmou que a medida não será adotada no momento. Segundo ele, os esforços da gestão são no sentido de fortalecer o sistema de saúde para atender a população. Abre aspas. O que vai definir isso será exatamente o comportamento da população em relação à taxa de isolamento social. Se as pessoas decidirem ir às ruas, teremos de endurecer a cada dia as medidas que serão necessárias para evitar o colapso no sistema de saúde. Nessa lógica é que vamos estar trabalhando, analisando os números a cada dia. Se houver indicação de que o lockdown produzirá efeitos positivos, nós tomaremos essa medida, ponderou o governador. E por fim, o último ponto da live do governador João Azevedo, ele frisou a respeito do combate às fake news, como a gente comentou agora há pouco. Junto com o combate ao coronavírus, também tem que estar havendo o combate às notícias falsas que o pessoal está acostumando aí espalhar nos WhatsApp da vida. O que a gente não vê de receita que cura você do coronavírus não é brincadeira, viu? Então, João Azevedo aproveitou para desmentir notícias falsas que passaram a circular, acusando o governo de que iria fechar supermercados em caso de lockdown, ou seja, do bloqueio total de circulação de pessoas, o que levou a população em alguns locais a aumentar a circulação e aglomeração nesses locais. O governador relembrou que supermercado está na lista de serviços essenciais, mesmo no lockdown. Se houver um lockdown, por exemplo, supermercados funcionarão, farmácias funcionarão. Como já vem funcionando. Como já vem funcionando normalmente. Ninguém vai ficar sem se alimentar. Pois é. O que não precisa é papelaria, né mesmo, negão? Não tem pra quê, né? Pois é, negão. E o governador relembrou que supermercados estão na lista de serviços essenciais e que já são contemplados pelo decreto estadual, que permite a sua abertura e assim permanecerá em caso de medidas mais restritivas. Ainda sugeriu que a população possa sempre estar acompanhando as redes oficiais do governo, onde sempre estarão sendo postadas as medidas que estão sendo tomadas, evitando assim o compartilhamento de mentiras na internet. Só um comentário a respeito dessa questão das notícias falsas. Hoje eu vi na rede social do governo do estado do Rio Grande do Norte que vão aplicar multas em quem for pego compartilhando notícias falsas.
no mínimo 25 mil reais. O sujeito vai pagar. É um mínimo bem grande, né? Se ele deliberadamente estiver espalhando mentiras aí pra causar terrorismo na população. Pai, muita gente vai ficar pobre aqui na Paraíba. Eu acho que é uma boa ideia. Mas vai ter gente pobre aqui na Paraíba se esse negócio entrar em vigor, viu? Vai ter rico que vai ficar pobre. Pois é, só um último comentário também a respeito da live do João Azevedo. É a questão do lockdown, né? Eu acho que é o seguinte, a gente tá se aproximando de medidas como essa. E o que tem preocupado muita gente que tem respeitado o processo de isolamento desde o início é que já tem muita gente saturada pelo fato de estar em casa tanto tempo e com raiva das pessoas que não estão respeitando. E é por conta dessas pessoas que não estão respeitando que muito provavelmente a gente vai precisar passar um maior tempo ainda dentro de casa, né? E passando por essa situação. Tá chegando essa medida e olhe lá que a gente vai acabar passando por esse processo. Vamos agora de notícias nacionais para encerrar o nosso programa. Já estamos chegando no finalzinho, um pouco mais de 10 minutos aqui do Gabinete Paraíba. E só uma notícia de última hora, porque é o seguinte: já está na íntegra, já está online, já está ao vivo para quem quiser acessar o depoimento do ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça, o Sérgio Moro. Já está liberado na internet, a gente não conseguiu ainda ter acesso aqui para ler um pouco mais sobre ele. A gente vai trazer esses comentários na próxima quinta, né, Alisson? Isso mesmo. Pra gente comentar um pouco mais sobre o depoimento do Moro, mas só pra fazer uma citação aqui do que já tem, digamos assim, ó. Moro, ele afirma o seguinte, que o Bolsonaro chegou pra ele e disse o seguinte: Moro, abre aspas, Moro, você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro. Teria dito Bolsonaro, segundo o relato feito a Moro, à Polícia Federal. Ou seja, né? Pra mim fica muito claro que por que ele quer a do Rio de Janeiro. O que interessa tanto a ele, essa superintendência? E o fato que ele finalmente conseguiu colocar um novo superintendente, né? Um novo diretor da Polícia Federal. Mudou. E esse novo diretor, qual foi a primeira coisa que ele fez? Mudou a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Foi isso, né, o Café? É o seguinte. O Bolsonaro ontem ele conseguiu finalmente colocar o novo diretor da PF e o novo diretor da PF, por sua vez, já mudou o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E tem notícias também circulando aí a respeito que as investigações envolvendo o seu filho, né, o Flávio Bolsonaro, já foram arquivadas, ele já foi retirado do inquérito, né? Hoje o Bolsonaro acordou irritado com a imprensa mais uma vez, né? Xingou, aquele jeito peculiar dele, agredir os jornalistas verbalmente, né? Domingo foram agredidos fisicamente, a milícia bolsonarista agrediu os jornalistas fisicamente. Dessa vez o Bolsonaro dá aquele estímulo para que a agressão verbal se transforme em agressão física, xingando os jornalistas ali naquele cercadinho onde fica reunidos seus apoiadores. E as coisas vão complicar para ele, assim, de toda forma. Você vê que o cerco vem se fechando em cima de Bolsonaro, apesar de que justamente ele tem encontrado medidas para justamente se livrar desse cerco que vem se fechando, que é justamente essa aliança que ele faz nesse momento com o Centrão, né? Porque só quem pode tirar Bolsonaro, goste ou não, nesse momento, é o Congresso Nacional, se for aprovado o impeachment, e o Senado Federal para fazer o julgamento se ele merece ou não sair. Então, a melhor forma que ele está fazendo agora é fazer aquela velha política de sempre. Não acredito. O Bolsonaro fazendo a velha política? Eu não acredito, Alisson Calado. Como assim? O cara que botou os filhos tudinho na política, que vivia de rachadinha no Congresso Nacional, fazendo roubo de vereador. Aquilo era roubo de vereador, roubando o salário de funcionário. Quem diria? Voltou ao berço de onde nasceu, que é ali o Centrão. Ele que já foi do partido de Roberto Jefferson, agora traz Roberto Jefferson para sua base aliada. Ele que já foi do partido do Valdemar da Costa Neto, agora traz o Valdemar da Costa Neto da sua base aliada. Enfim, depois de tanto passar por esses partidos transitando aí da forma mais interesseira possível, ele agora resolveu fazer voltar ao não chama nem de velha política, existe um termo técnico para isso, que é o presidencialismo de coalizão. É uma forma de você também construir uma base aliada para que você possa governar e aprovar os seus projetos, né? Isso acontece em qualquer democracia do mundo, dos Estados Unidos, da Alemanha, da França e também no Brasil. Só que aqui no Brasil também, muitas vezes, assim como lá,
aqui a gente também perverte um pouco esse mecanismo de governabilidade. Pois é, pra você entender, meu irmão, assim de uma maneira bem direta e objetiva, o Bolsonaro que disse que não ia negociar cargo com os partidos do Centrão, porque não fazia velha política e que ia colocar todo mundo que era técnico, agora tá trocando os cargos com o Centrão, dando cargo em tudo que é canto do nosso país para esse povo aí que a gente sabe que não é muito bem visto, para poder montar a sua base, para que possivelmente, se for para um processo de judicialização, como o Alisson mesmo disse, de impeachment no Congresso Nacional, essa galera seja a base ali e vá dar os votos ao presidente Bolsonaro. Ou seja, você, meu amigo, meu querido, agora eu estou me direcionando a você diretamente, você mesmo, eleitor do Bolsonaro, que tanto acreditou nele, o Bolsonaro mentiu para você e ele está fazendo exatamente aquilo que ele disse que não ia fazer. Ou seja, seu presidente é um mentiroso. E voltou a ser o que sempre foi também, né? Voltou a ser o que sempre foi, nunca deixou de ser. É aquele cara da velha política, do puxadinha, da rachadinha. Exato. De colocar a família na política todinha. Toda a família dele tá na política, né? Última informação aqui, algumas últimas informações para você, estudante do ensino médio, e você também que já saiu do ensino médio, mas que deseja fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Os estudantes ontem criticaram o vídeo do INEP sobre Enem, que diz que, olha só, a vida não pode parar, o Brasil não pode parar. Essa campanha parece que eles querem usar de todo jeito, né? Na Itália não deu certo isso. Não, eles querem usar de todo jeito, porque eles fizeram com o Ministério da Saúde e não deu certo. Não, vamos aproveitar aqui as imagens que a gente já fez, vamos jogar agora para educação, joga lá na galera. E estão usando o mesmo slogan, porque é o seguinte, na última segunda, ontem, o Ministério da Educação, através da sua conta no Twitter, divulgou na rede um vídeo produzido pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, organizadora do Enem, em que mostra estudantes sob o título, abre aspas, o Brasil não pode parar, reforçando a ideia e a necessidade da realização do Enem ainda esse ano. O vídeo, que foge bastante da realidade da maioria dos estudantes, pois mostra em sua maioria adolescentes em espaços individuais, com estantes de livros, computador e acesso à internet, sofreu duras críticas nas redes sociais e foi o assunto mais comentado na noite de ontem no Twitter. Isso porque estudantes e entidades de representação estudantil solicitam ao MEC o adiamento da prova ainda esse ano, tendo em vista que cerca de 30% dos estudantes jovens no país não possuem acesso à internet, nem tampouco dispõem de ambientes adequados de estudo e acesso a material, o que gera, obviamente, uma desigualdade muito forte na realização do exame. Tá aí. E aí o pessoal tá falando só dos estudantes. E quem não é estudante? Quem não é estudante que quer fazer um Enem, vai estudar por onde, meu querido? Tá difícil, viu? Tá beneficiando só os ricos, pelo amor de Deus. Tá na cara que não pode ter esse exame. Tá na cara. E ó, uma informação também aqui do Senado Federal, do senador paraibano Veneziano Vital, que teve uma sugestão que visa amenizar a fila de espera em bancos acatada pelo governo federal, que foi uma resposta que ele recebeu ontem, né? De uma sugestão feita pelo senador veneziano ao líder do governo do Senado Federal, o senador Fernando Bezerra, que, olha só, é do MDB e líder do governo. O governo federal informou que já iniciou o pagamento do auxílio emergencial de R$600 a clientes de outros bancos, não mais apenas a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. O assunto foi tratado por Veneziano no início da semana passada, após preocupação com as aglomerações de pessoas que estão sendo verificadas nas agências da Caixa de todo o país. Veneziano levou a sugestão ao líder do governo como forma de desafogar a Caixa Econômica Federal e evitar maiores aglomerações nas portas e nas proximidades das agências. Na última segunda, ontem, o líder Fernando Bezerra telefonou para Veneziano para informar que o governo adotou a medida e que o pagamento por TED, né, transferência direta, para pessoas que têm contas em outros bancos, já está sendo efetuado. Bacana aí. Parabenizar o senador veneziano, que realmente tem demonstrado durante essas semanas aí, mesmo trabalhando home office,
não param, e principalmente também a sua própria equipe de gabinete, obviamente, porque o senador ele não trabalha sozinho, não pensa sozinho, e muitos projetos têm sido aprovados, o auxílio emergencial para os liberais, esse projeto agora, enfim, o senador veneziano tem dado show e por isso tem sido muito bem visto no Congresso Nacional pelos seus pares. É isso aí, uma última notícia antes de encerrar o programa, antes de encerrar o Gabinete Paraíba, uma notícia positiva para os trabalhadores, né, que estão aí diretamente na linha de frente dos serviços essenciais. O STF reconhece o Covid-19 como acidente de trabalho. O Supremo Tribunal Federal definiu nesta quarta-feira passada, dia 29, que os casos de contaminação dos trabalhadores por Covid-19 podem ser enquadrados como doença ocupacional. A decisão ocorreu na análise da medida provisória que autoriza empregadores a utilizar medidas excepcionais para tentar manter o vínculo trabalhista de seus funcionários durante a pandemia do novo coronavírus. Ao reconhecer o Covid-19 como doença ocupacional, o Supremo Tribunal permite que trabalhadores de setores essenciais que forem contaminados possam ter acesso a benefícios como auxílio-doença, protegidos pelo INSS, e se o artigo continuasse válido, trabalhadores de farmácias, supermercados e de comércio, por exemplo, estão também agora amparados pelas normas previdenciárias e de proteção ao trabalhador quando afetados pelo vírus. Pois bem, estamos chegando ao fim do nosso Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população. E estaremos retornando na próxima quinta-feira, a partir das 17 horas até às 18 horas, com a apresentação minha, Rick Pérez, e de Alisson Calado, técnica do Negão do Café. Aproveitar inicialmente realmente para agradecer a você, ouvinte, que nos acompanhou até agora, seja pelo rádio, seja pelo Facebook. Se você quiser acompanhar os nossos perfis, é só pesquisar no Facebook, YouTube e no Spotify, Gabinete Paraíba, que você vai ter acesso aos nossos programas, aos nossos episódios, aos nossos podcasts, que amanhã, inclusive, o programa de hoje já vai estar postado. Alisson Calado, muito obrigado mais uma vez. Negão do Café também, meu muito obrigado. É isso aí, pessoal que está sintonizado aí no Gabinete Paraíba. Estaremos de volta na próxima quinta-feira, dia 7 de maio de 2020. Usem máscara, usem álcool gel, não saiam de casa, respeitem o isolamento social e vamos proteger não somente a nós, como também aqueles a quem nós amamos. Eu deixo aqui o meu tchau para Rick Pérez, para o Negão do Café e para você, ouvinte aí, que está sintonizado aqui nas ondas da Rádio Cidade Esperança na AM 1310. Tchau! Tchau! Rádio Cidade Esperança. Cidade